Estamos no ar com mais um programa Falando de. Hoje o assunto é aleitamento materno. Estamos no mês de agosto, que é dedicado a ações de promoção ao aleitamento materno. É chamado mundialmente de Agosto Dourado. Em Angra dos Reis, a lei de número 3.258, de autoria do vereador Jorge Eduardo, e foi aprovada ano passado. Como forma de celebrar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, o secretário de Saúde assinou um acordo de cooperação técnica que permitirá que Angra receba um posto de coleta do Banco de Leite Humano de Volta Redonda. Para falar sobre esse assunto, está aqui em nossos estúdios o vereador Jorge Eduardo e o presidente da FUSAR, Rodrigo Oliveira. Sejam bem-vindos, tudo bem? Jorge, como que funciona nessa lei? Por que essa lei foi feita o ano passado aqui em Angra dos Reis? Primeiramente, eu queria agradecer a presença do Rodrigo, presidente da FUSAR, qual eu tenho um carinho muito grande, estimo muito por ele, uma pessoa que tem trabalhado muito pelo nosso município, e a vocês aqui da Câmara de Vereadores, que está abrindo mais uma vez esse espaço, e eu agora como vereador, né, por esse assunto importantíssimo, que é a questão do aleitamento materno. A importância é tão grande, Tatiana, que existe o projeto de lei 035/2013, que tem o Dia do Aleitamento Materno no nosso município. E tem o projeto de lei 038/2004, que institui o Agosto Dourado. O que é o Agosto Dourado? É o que incentiva as mães com a prática da amamentação. A importância que tem o aleitamento materno para o crescimento de uma criança. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o maior banco de leite na América Latina, que fica localizado no Instituto Fernandes Figueira, né, a qual eu convivi no ano de 2011, a qual eu passei por uma Você foi fazer uma visita? Lá. Foi isso? Não, pelo contrário, eu passei pelo pior momento da minha vida ali, né? Tive uma felicidade e uma tristeza, né? Que foi através de uma gestação gemelar da minha esposa, a qual nós tivemos êxito com uma, perda com outra, mas Deus sabe todas as coisas. Sim. E a partir dali, com a frequência, a gente foi conhecendo o banco de leite, fizemos uma amizade, consegui trazer o doutor, na época acho que é Fernando Maia, para poder receber uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores. A equipe do Instituto Fernandes Figueira não pôde estar presente no passado, mas eu pessoalmente entreguei também uma moção de aplausos ao Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira. E o Rodrigo vai brilhantar hoje esse programa para dar umas informações, umas notícias, como está a questão do aleitamento aqui no município de Angra dos Reis. Rodrigo, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse acordo técnico que você assinou essa semana e que acho que vai ajudar muito as mães, né, aqui em Angra dos Reis. Bom, primeiro cumprimentar os telespectadores, cumprimentar o Eduardo. É um prazer enorme voltar aqui. Primeiro importante, a gente tinha, especificamente a criança que precisa de cuidados intensivos, logo depois que nasce, na UTI NEO ou na unidade intermediária, o melhor alimento para ela e para qualquer recém-nascido é o leite materno. E até hoje, em breve a gente vai conseguir resolver isso, a gente mantinha a mãezinha dela lá na Santa Casa, porque como a gente não tem hoje na Santa Casa, não tem até agora, uma forma de estocar e processar esse leite... Não existe. Ainda não. A gente tem a ver o objeto o objeto do termo de cooperação. A gente não tem como processar esse leite, a mãe tem que ficar lá à disposição para a cada 2 horas amamentar. Isso é um transtorno para a vida da mãe, né? Muitas vezes tem um filho pequeno e isso acaba dificultando muito tanto a vida da mãe quanto o próprio processo de cuidado da criança ou dos outros filhos. Então, isso com esse banco de leite é uma primeira coisa que a gente vai conseguir fazer, porque com o leite processado ele consegue ser estocado e eu consigo dar para a criança que está sob cuidados intensivos e a mãe já teve alta e a criança não teve alta. Na verdade, ela vai uma vez no dia e faz a coleta? Faz a coleta, faz a cada 4, 5 horas, não vai ter que ficar lá e para cada 2 horas coletar e dar direto o leite. Então isso acho que é um grande avanço na qualidade do cuidado, porque a gente precisa minimamente garantir que a mãe consiga tocar a sua vida normalmente, mesmo estando com a criança em cuidados intensivos, com o recém-nascido em cuidados intensivos. É importante dizer também, e aí por que o termo de cooperação? A gente precisava fazer um banco de leite. A gente tem na Santa Casa todo o espaço, além de ter um fluxo grande de mães e pessoas que têm a possibilidade de doar o leite, a gente tem uma necessidade grande porque a gente tem o leito de UTI neonatal. A nossa principal dificuldade era justamente o local para processar esse leite.
E a gente, em conversas minhas no Rio, com a secretária de Saúde de Volta Redonda e com a equipe lá do Banco de Leite de Volta Redonda, a gente descobriu que o Banco de Leite está com uma capacidade ociosa, ou seja, ele resolvia toda a demanda de processamento e sobrava. Então não fazia sentido a gente construir um investimento aqui, sendo que lá tá ocioso. E com um carro eu levo e consigo processar. Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente vai ter um local de coleta desse leite, onde vai tirar, extrair esse leite vai ser armazenado, vai ser levado para o banco de leite de Volta Redonda. Esse leite é processado e volta para cá, onde ele é armazenado em geladeira, para, de acordo com os horários, conseguir disponibilizar. Isso tudo seria na Santa Casa, né? Misericórdia dos Reis. É porque o grande barato disso tudo é porque eu nasci na Santa Casa, né? Meus irmãos nasceram também. E a Santa Casa, pelo que eu estou vendo, e a prefeita tinha comentado sobre isso também no ano passado, é voltar ao que era antes, transformar a Santa Casa em referência na questão de maternidade. E quando você leva a questão do banco de leite também para dentro da Santa Casa, você une o útil ao agradável. Eu acho que mês passado, se eu não me engano, a Santa Casa aniversariou e teve o pronto atendimento para as mãezinhas, né? Não, isso tá claro para a gente, que a gente, em saúde, em geral, uma unidade que quer ser tudo, em geral não faz nada bem. Então a gente precisa construir um perfil mais claro para as nossas unidades de saúde. Em geral, eu acho que a Santa Casa, como ela já abrigou o pronto-socorro, como ela já abrigou várias coisas, ela sofre, como outras unidades também, sofria desse mal. A ideia é a gente trabalhar como carro-chefe da Santa Casa a questão da maternidade, que é referência, no caso do alto risco, para Paraty e para Mangaratiba também. Então é muito importante a gente qualificar esse processo. Aí vai tanto o pronto atendimento obstétrico, que agora é um lugar mais confortável para as mães chegarem em trabalho de parto e tal. Já está funcionando, Rodrigo? Tá, desde a inauguração. Desde a inauguração, que foi uma qualificação da ambiência. Muita gente nem sabe, né? Porque o ambiente é muito legal, é agradável, tem muito mais conforto. Isso. E eu queria saber também se já está funcionando o posto, quando vai funcionar, porque ontem foi feita a assinatura. A assinatura do termo de referência, a secretária de Volta Redonda vai assinar esse termo de compromisso, que é basicamente de cooperação técnica, é basicamente essa cooperação entre a gente disponibilizando uma quantidade maior de leite, aportando leite e eles processando esse leite, passando a nossa necessidade para a gente estocar aqui. Então eu imagino que nos próximos 15 dias, 3 semanas, esse já esteja operando, até porque tem um ou outro detalhe para ser visto, compra de geladeira, uma outra coisinha para ajeitar. Seria também interessante, Tatiane, quando a FUSAR passar a data específica da inauguração, que a TV Câmara pudesse também fazer esse acompanhamento, essa cobertura, para passar também, através da televisão, com meio de comunicação, essas informações para a população de Angra dos Reis, que é uma conquista muito grande. Muito importante. É uma conquista muito grande porque muitas pessoas não têm uma orientação, muitas mães não têm uma... Não tem. A minha esposa, por exemplo, ela teve quando ela teve... É impressionante, Rodrigo, eu fiquei impressionado de ver como o meu filho, no mesmo dia que ele nasceu, ele já tomou o leite materno no copinho. Ele foi direto para a UTI neonatal, porque nasceu prematuro, né? Ele ficou 10 dias lá, mas ele tomava o leite no copo. Já impressionante, né? já bem pequenininho, com quase 2 quilos, né? Chegou nem a isso, e ele tomava no copo. Então, esse tipo de treinamento é interessante também, e essa parceria com Volta Redonda é muito importante. É bom a gente ter isso para a nossa cidade. Referência, né, nesse tipo de assunto. Eles têm mais... sobre esse caso, basicamente, é porque era o mais perto que tinha a oferta. Mas eles têm, no caso, o Banco de Leite de Volta Redonda tem uma história muito bonita e bastante consolidado, bastante seguro, com todas as especificações técnicas necessárias para garantir segurança também para todos os angrenses que consumirem esse produto. Mas é importante colocar também que, além do banco de leite, a gente tem um desafio grande aí que é de educação e saúde, que é um pouco do que o vereador falou. A gente precisa aumentar o tempo que as nossas crianças recém-nascidas estão, que elas amamentam. O mínimo preconizado é de 6 meses exclusivo. De 0 a 6 meses a criança não precisa beber nem água, só o leite materno. Quanto bota? Quanto ela quiser. Absolutamente demanda livre. Isso vai mamando até cansar, na verdade. Isso, e aí ela vem daqui a 2 horas, uns, outros daqui a 4 horas. Isso a natureza é mais sábia do que qualquer protocolo. Deixa ela rodar. Até 2 anos, né, que recomenda. Em geral, até 2 anos, pelo menos. Aí não mais exclusivo, aí já introduzindo outros alimentos. Mas é muito importante porque o Brasil ainda tem números baixos em relação
em relação à amamentação. E a amamentação ela é muito importante. Você tem uma ideia? Quem amamenta exclusivo até 6 meses tem menos chance, quase 30% menos chance de ter obesidade infantil do que quem não o faz. Quer dizer, são vários benefícios, né? Proteção dos anticorpos da mãe, é uma criança mais forte, é uma criança que tem alimentação equilibrada, porque tem exatamente, de acordo com o seu período de desenvolvimento, exatamente a oferta de caloria, a oferta de proteína, a oferta de carboidrato. Tem exatamente. Para a mãe que quer emagrecer rápido também, né? É uma maravilha. Ajuda na recuperação pós-parto, ajuda a cicatrizar o útero. Eu particularmente amamentei muito tempo e eu rapidinho cheguei, fiquei exatamente com o corpo que eu tinha. E minha filha hoje tem 12 anos, mas é super saudável. Eu acho que a base foi a amamentação e eu acho que essa é fundamental. E a gente precisa fazer isso, essa campanha, esse dia e toda essa semana do aleitamento materno. A gente está fazendo um conjunto de atividades que as equipes de saúde da família estão fazendo. Você quer pontuar essas atividades, Rodrigo? São um conjunto de rodas de conversa, sala de espera, né? Que enquanto as pessoas estão esperando para fazer uma consulta na unidade básica de saúde, no Saúde da Família, as enfermeiros, os agentes comunitários de saúde abordam esses pacientes contando um pouco os benefícios e a importância de alguma ação, no caso, a questão da amamentação. É importante dizer que por muito desconhecimento e muita especulação, a internet é boa, mas às vezes circula informação muito errada nela também. Importante a gente deixar claro que não tem nenhum malefício nem para a mãe nem para a criança para amamentar, ao contrário, só tem coisa boa. A humanidade chegou nos 2000 anos, só a ocidental nos 2000 anos amamentando, então não tem por que mudar nesse caso. Mas uma outra coisa importante também é que a amamentação não pode ser um problema só da mãe. Não pode ser uma responsabilidade só da mãe. Explica isso um pouquinho, Rodrigo. Ela é uma responsabilidade do conjunto da sociedade. Por exemplo, empresas que puderem garantir um espaço reservado para que a mãe possa amamentar. Isso é importante. E aí, porque neste período, isso é bom para a empresa também. Uma mãe que tem uma criança mais saudável é uma mãe que falta menos porque tem que levar a criança no médico. Então, um espaço reservado para amamentação. A sociedade compreender que não tem nada de pornográfico, a gente precisa entender que quando tem uma mãe amamentando em público, isso não pode ser um problema, isso tem que ser elogiado. E ainda né, Rodrigo? Ainda é. Infelizmente, a gente viu em São Paulo, em shopping de São Paulo, inclusive com placas proibindo a amamentação. Infelizmente, isso... Mas aqui em Angra é assim, será? Eu não sei, eu não vivenciei em Angra esse processo. Porque eu já vi algumas mães amamentando. O que a gente viu de pesquisa, Angra está em geral na média de amamentação do estado do Rio de Janeiro, que precisa aumentar, em especial quando passa dos 4 meses, que é justamente o período da licença maternidade. Então a gente precisa garantir... que volta a trabalhar... Pensar se essa licença maternidade vai ficar só de 4 meses mesmo, se a gente garante a expansão dela. E além disso... a gente garantir uma organização do trabalho, no caso da mãe que trabalha, e uma organização da sociedade e do companheiro, que ele precisa ajudar também, ele precisa saber como é que faz a pegada, muitas vezes dói no início, então precisa ter, além de apoio profissional, precisa do apoio do companheiro para ajudar na pegada, tem alguns macetes de empurrar o queixinho para pegar, isso é importante, isso não é uma responsabilidade só da mulher, é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade do casal, isso é fundamental. Porque a gente precisa, porque é um alimento que é produzido 0,800, é só a mãe comer, não precisa mais nada. Produzido 0,800, é o melhor alimento que pode dar para os nossos filhos, e a gente usa muito pouco ele. A gente está, com isso, provavelmente gerando crianças mais obesas, gerando crianças mais doentes. Isso é algo que a gente precisa reverter, e muitas vezes por preconceito. E isso a gente não vai combater com medicamentos, isso a gente vai combater conversando com a sociedade sobre isso. A gente precisa rever a maneira como a sociedade brasileira entende. Isso não é um problema se você vai para a Suécia. Para a Suécia amamentar não é um problema. Na Noruega também não. A gente precisa caminhar para isso, discutir com a conjunto da sociedade. Por isso que o tema dessa semana é justamente relacionando o trabalho e a amamentação. Porque a gente tem para finalizar, a gente tem cada vez mais um número maior de mulheres trabalhando, portanto, cada vez um número maior de mães trabalhando. Então, a gente precisa pensar essa relação do amamentar e do mundo do trabalho de maneira que a gente potencialize essa amamentação e não dificulte ela. Uma coisa que eu lembrei agora, na fala do Rodrigo, eu me lembro, Tati, que quando meu filho, na ausência
do Adriano, na amamentação, que ela amamentava ele na UTI de 3 em 3 horas. Né? É isso. E quando Foi ele isso que você falou, que é super complicado, de né? 3 em 3 horas, né? E uma coisa interessante que eu vi no banco de leite também, lá no Instituto Fernandes Figueira, Rodrigo, além de ter uma enfermeira acompanhando, ensinando a criança a fazer aquela boquinha de peixe. Boquinha de peixe. Esse era o nome. Então são coisas que a gente gravou e ela orientava, ela ensinava a pessoa como a maneira certa de amamentar a criança. Tem uma postura também. E uma outra coisa interessante é a ordenha. Muitas que tinham muitos leites ordenhavam e eles armazenavam aquele leite materno em copinhos, em recipientes, para poder fazer aqueles testes, para saber que não tinha problema nenhum, para dar para outras crianças. É justamente isso que vai acontecer em Volta Redonda com o nosso leite. A gente vai ordenhar aqui, vai ser trabalhado, processado lá e volta para alimentar as nossas crianças na UTI neonatal. E esse detalhe do comércio é importante também, por isso que na palestra que a gente vai fazer na segunda-feira, a gente está convidando a população de Angra dos Reis, que vai ser às 10 horas da manhã no plenário. Agora, nessa segunda-feira. Segunda-feira. Tá vindo, já é uma ação, ação do tudo Agosto proveniente Dourado. do Agosto Dourado. A gente vai fazer segunda-feira uma roda de conversa, uma palestra. Está vindo o pessoal do Banco de Leite também, de Volta Redonda, que já confirmou. E ele me falou uma coisa até interessante, que eu vou convidar até o presidente da Secomércio, para passar para o comércio também a importância dessa detalhe que o Rodrigo comentou aqui, dos comerciantes orientarem as comerciárias que estão, entendeu, em fase de processo de amamentação, para fazer a amamentação num local reservado, entendeu? E com tranquilidade, né? É uma coisa normal, né? Que às vezes eu acho que no caso não acontece. Porque existe, eu acho que aqui em Angra eu ainda não presenciei também. Não, preconceito não, mas a gente precisa ter um espaço de trabalho que consiga acolher essa, porque amamentar também, especial quem tem dificuldade, precisa de um ambiente tranquilo, às vezes mais escurinho, não é na correria de um escritório que a gente vai conseguir, às vezes, a tranquilidade necessária para a mãe para ter a pegada direito, para a criança conseguir mamar. Tem toda uma ciência aí, que aí no caso os profissionais da enfermagem dão um show. Isso foi o que eu ia te perguntar, se tem uma equipe específica da enfermagem só para orientar. A enfermagem da saúde da família, ela é preparada para fazer isso, mas para dar essa orientação na amamentação. Para dar essa orientação, e quem apoia, do ponto de vista de qualificação desses profissionais, é o próprio pessoal da Santa Casa que dá aula disso, né? Que é quem pega os recém-nascidos com mais prematuros e tal, que é onde é mais difícil ter a pegada. A gente está chegando ao fim, mas eu queria que o Rodrigo fizesse suas últimas colocações e o vereador também. Eu queria ficar registrado, né? Porque é um mês importante, esse mês de agosto, Agosto Dourado, né? E toda prática e incentivo à amamentação, meu filho teve o privilégio de ser amamentado até 1 ano e 4 meses. Nossa, muito né? bom. Então foi um bom período. Mas tem que ser até 2 no mínimo, né? Isso, eu vou lembrar. Mas já está ótimo, 1 ano e 4 meses está ótimo. Eu também fui até por aí. Então, quer dizer, foi um bom período, né? E agradecer a prefeita, através do Rodrigo também, presidente da FUSAR, por estar incentivando e o local... Muito importante mesmo. O local adequado é essa da Casa de Misericórdia em Angra dos Reis para ter esse banco de leite e essa parceria com Volta Redonda. Então, eu fico muito feliz com isso e divulgar também para a população de Angra dos Reis a importância da amamentação. E a criança é imune de muitas doenças, né, Rodrigo? Muito. A questão da amamentação, a importância que é, e eu só tenho a agradecer o espaço e a presença do Rodrigo aqui nesse programa com a gente aqui, para passar para a população de Angra dos Reis a importância do aleitamento materno. Rodrigo? Então, agradecer a oportunidade também, reforçar esse recado, amamentar é tudo de bom, não tem absolutamente nenhuma desvantagem, nem para a criança, nem para a mãe, por amamentar. Então, show preconceito, vamos investir nesse processo e agradecer a oportunidade, um bate-papo gostoso, sempre bom retornar aqui à TV Câmara. Obrigada aos dois. É bom ressaltar que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o aleitamento materno comece já na sala de parto e em livre demanda, até 6 meses e se estendendo até 2 anos ou mais. Vamos ficando por aqui. Esse programa foi Falando de. Até a próxima.